aí, pessoal, estamos começando mais um No Caminho. Espero que essas meditações, essas reflexões pequenas estejam abençoando a sua vida, estejam edificando você. A intenção é simplesmente compartilhar com você aquilo que o Espírito do Senhor Jesus tem falado ao meu coração durante a minha caminhada ao lado dele. Bom, começamos a falar aqui um pouco sobre a história de Deus, a nossa forma de percebermos a vida pela narrativa bíblica e também percebemos a nossa própria história, observarmos como, ao olharmos para a nossa vida a partir do texto sagrado, a Bíblia nos faz perceber singularidade, nosso valor, porque Deus está diretamente envolvido na formação de cada ser humano. E eu convido você no dia de hoje a abrir comigo um outro texto das Sagradas Escrituras, aqui no livro de Filipenses. Filipenses capítulo de número 2, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui a partir do versículo de número 4 de Filipenses. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, quanto ao zelo da lei perseguidor da igreja. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que coisa interessante. Aprendi isso com o meu querido amigo pastor Guilherme de Carvalho. Antes de Paulo conhecer a Cristo, ele tinha sua própria perspectiva sobre a sua narrativa. Paulo diz, olha, fui circuncidado ao 8º dia, sou pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Essa era a maneira como Paulo contava a sua história antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas depois que Paulo conhece a Cristo, então ele passa a contar a sua história de forma completamente diferente. A maneira agora como Paulo conta a sua narrativa é diferente. Olha o que Paulo diz: eu desejo conhecê-lo, desejo participar dos seus sofrimentos, desejo me identificar com ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa estar com ele na ressurreição dos mortos. Bom, a gente sabe que essa não é a narrativa do Paulo, não é mesmo? Essa narrativa sofrimento, morte e ressurreição é a narrativa de uma outra pessoa, é a narrativa do Senhor Jesus. Mas Paulo agora, ele deseja se enquadrar nessa narrativa. Ele não quer mais se encontrar na sua própria narrativa, ele deseja se encontrar na história de Cristo. Ele deseja agora ser identificado com a história do Filho de Deus. Ele não quer ter o seu próprio enredo, ele não quer construir sua própria história. Não, ele quer ser encontrado agora na história de Jesus. Porque é exatamente nessa história que nós encontramos a singularidade, o valor para as nossas vidas. Olha, talvez você esteja tentando encontrar valor para você na sua própria narrativa. E quanto mais você se empenha, né, e não apenas você, né, eu também, quanto mais a gente se empenha em tentar encontrar valor na nossa própria narrativa, mais vazio está a tendência de nós nos sentirmos.
Por quê? Porque nenhuma narrativa pode preencher o ser humano, senão aquela que vem do próprio Deus. Porque todas as narrativas, elas só podem existir, elas só podem subsistir em Deus. Deus é o único ser autoexistente. Todos os outros dependem dele para ser, dependem dele para existir. E parece que foi isso que Paulo entendeu, e é por isso que, diante agora da narrativa de Cristo, Paulo simplesmente está abrindo mão da sua própria história para se identificar com a história do próprio Cristo. Nós precisamos aprender juntos, voltando ao texto sagrado, é claro, a identificarmos, a lermos a vida pela narrativa de Deus, e não apenas isso, mas também a compreendermos a nossa própria história, a nossa própria narrativa, pela narrativa das Sagradas Escrituras. Bom, estamos aqui caminhando já para o encerramento dessa reflexão. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal para que você sempre receba as notificações, né, das reflexões que estão entrando aqui. Sempre uma por semana, todas as quartas-feiras, nós temos sempre uma reflexão, mas se inscrevendo aqui você sempre vai estar recebendo a notificação. Convidar também você, por favor, para compartilhar essa mensagem, caso você tenha sido abençoado, com outras pessoas. E também, se você desejar, nós teremos o prazer de estarmos aí, seja levando a palavra e também a música na sua igreja. Basta entrar em contato conosco, 31 9407 6034, ou pelo e-mail contato@cristovivo.org. Bom, foi um prazer compartilhar com você nesse dia, e se Deus quiser, voltamos a semana que vem em mais um No Caminho. Deus te abençoe. Até lá.